Capítulo 5. Tem um chefe na jogada? Na manhã seguinte, quando as garotas entraram no quarto de Atahualpa, encontraram-lhe muito compenetrado. Que tal? Indagou diante do espelho. Belinha fez o rapaz dar uma volta sobre si. Estava perfeito. Ele era o próprio índio Atahualpa. O rapaz estava orgulhoso de sua transformação. Eu tenho sangue índio nas veias e sou descendente dos Incas, exclamou muito sério. Belinha precisou fazer força para não rir. Atahualpa era seríssimo e não iria entender a reação dela. Ele prosseguiu. Preciso sair discretamente do hotel. Pode ser que alguém deles esteja vigiando os nossos movimentos. Em seguida, juntou todo o material à mesa de armar, a sacola com peças de artesanato e deixou o hotel pela porta de serviço, acompanhado pelo olhar ansioso do grupo de resgate que se apertava numa das janelas que dava para a praça. Atravessou a rua, cruzou o jardim central e dirigiu-se à paralela posterior a uma rua estreita e permanentemente ensombrada que ficava nas imediações da praça, onde sua figura de índio desapareceu. Ai, meu São Benedito! Ajude o Atahualpa! Deixou escapar Abreu. E como os outros tivessem se voltado para ele, o dirigente acrescentou: ele era o santo da devoção da minha avó. Deviam ser 3 da tarde quando o telefone do quarto das garotas soou. Aqui é o Juan. O Atahualpa acaba de chegar. Belinha e Cacá voaram para o quarto dos rapazes. Quando chegaram, já encontraram Abreu fumando o segundo maço de cigarros do dia. Abreu, você vai nos matar de tanta nicotina? Censurou Belinha, enquanto Cacá fazia um gesto de dispersar a fumaça espiralada que vinha em sua direção. E, voltando-se para Atahualpa, pediu que ele contasse tudo. Cheguei, abri a mesinha, coloquei o artesanato e passei as primeiras horas sem novidades, só vendendo algumas peças. Finalmente, lá pelas 11 horas, um sujeito de costeletas largas aproximou-se de mim, acompanhado de um outro rapaz. Comprou um chulo e ali mesmo comentou com o outro que não via a hora de voltar para Lima. Dizia que estava cansado de tudo aquilo e que ficava só porque o chefe exigiu. Chefe? Espantaram-se todos. Pelo visto, há um chefe, só que eles não disseram o nome. O certo é que o costeleta está apenas obedecendo ordens. Depois disso, ele me deu as costas e ficou observando as janelas do hotel. Quando eles se foram, comecei a examiná-las também e notei que havia 3 que nunca se abriam. O que será? Vai ver, a Reca está presa num daqueles quartos de janela fechada, arriscou Belinha. Atahualpa balançou afirmativamente a cabeça. É o meu palpite também, só que não temos como confirmar. E se a gente se hospedasse no Del Rey? Propôs Juan, empolgado. Eu digo que vocês são os meus amigos e que resolvi hospedar-me junto. Cacá bateu palmas. Vocês podem ir, cortou Belinha, mas nós 3 não. Se eles souberem que há brasileiros hospedados no hotel, podem se alarmar e sumir com a Reca. Isto é, no caso de a Reca estar lá. Os rapazes concordaram com a garota, mas nada impediria, apressou-se em dizer a Atahualpa, que ele se mantivesse em contato constante. E assim, após o almoço, os 2 rapazes fecharam sua conta no Viracocha e se dirigiram para o Del Rey. Já estamos chegando. É hoje? Exclamou Belinha, admirando o lindo dia que amanhecia naquela quarta-feira. Um dia todo azul, com uma luz clara que iluminava com um brilho muito especial cada folha, cada pedra. Uma linda manhã de inverno. É hoje que a gente descobre a Reca, proclamava confiante Belinha, contagiando-se com a luminosidade do dia lá fora. Cacá, ligue para os garotos. Hoje vamos tomar o café da manhã lá com eles. Cacá coçou a cabeça. O que tinha dado na Belinha? Aproximou-se da janela. Uau, que lindo! Vamos abrir só um pouquinho a janela? Pediu Cacá. Belinha vestiu mais um agasalho e elas abriram devagarinho uma das folhas de vidro da persiana. Brrr, que frio! E que gostoso! É hoje, repetiu Cacá, agora também contagiada pela beleza do dia. Belinha voltou a fechar o frio que vinha de fora. Num instante, estavam de banho tomado e bem agasalhadas, de chulo, chompa, cachecol e luvas. Quarto 27, por favor, solicitou Cacá, a telefonista do Del Rey. Sim.
Ô Atahualpa, é você? É a Cacá? Nós estamos indo aí tomar café da manhã com vocês. Estejam prontos que nós já estamos chegando. É hoje. Belinha viu Cacá ficar em silêncio por um instante, certamente ouvindo as palavras do amigo, recomendando-lhes cuidado. Cacá, porém, apenas balançava negativamente a cabeça. Belinha começou a rir. Claro que Atahualpa não podia ver aquela resposta, só a Cacá mesmo, pensou. Ninguém vai perceber nada, Atahualpa. Depois nós não estamos a fim de ficar de fora. Ah, e manda um beijo pro Juan e diz para ele botar aquele nariz lindo dele para fora da janela. O dia mais sensacional do ano está acontecendo hoje. Tchau. E o Abreu, lembrou Cacá. A gente deixa um recado para ele se encontrar conosco lá do Del Rey. Ele que coloque um gorro e levante o cachecol até o nariz. Com este frio, ninguém suspeita de nada. Qual será o quarto? Alguns minutos depois, as duas já estavam no Del Rey. Vocês são loucas? Reclamou Atahualpa ao dar com as garotas já sentadas à mesa do restaurante do hotel, diante de uma xícara de café com leite, pãezinhos, geleia e bolo de frutas secas. Juan, mais tranquilo, beijou as garotas e sentou-se muito bem-humorado à esquerda de Cacá. Só de pensar em ficar longe dela, seu coração doía. Mas as garotas estavam tão expansivas, tão fortalecidas com aquele passeio matinal pelas calles ensolaradas de Cusco, que era impossível pedir-lhes moderação. Descobriram alguma coisa? Perguntou Belinha, antevendo boas novas no brilho do olhar de Atahualpa. Atahualpa tomou um gole de suco de laranja e sussurrou, inclinando-se para a frente. Descobrimos que as 3 janelas, sempre fechadas, correspondem, na verdade, aos quartos de números 13, 21 e 37. Bom, resta saber, então, quem ou quem estão nesses quartos, considerou Belinha. Fez-se um breve silêncio, muito bem ocupado por todos para mastigar bolo e engolir pedaços de pão e uma pirâmide de geleia em cima. O problema é saber quem ocupa esses quartos. Talvez um telefonema de fora, pedindo para falar com o quarto, assim como vocês fizeram conosco hoje de manhã, propôs Atahualpa. Não sei se vai adiantar, retrucou Juan. Arreca que não vai atender a ligação. Belinha levantou os olhos para a janela à frente, buscando inspiração no azul magnífico do céu lá fora. Mas não por muito tempo. Uma sombra se colocou entre ela e a paisagem. Era um garçom que passava carregando uma bandeja. Esperem, acabo de pensar numa coisa, interrompeu Belinha. Todo mundo se inclinou para ela. Os olhos da garota faiscavam. Se a Reca não pode atender o telefone, também não pode descer para tomar as refeições. Claro, é isso mesmo, concordou Juan. Parabéns, Belinha, brilhante, muito brilhante, cumprimentou. Agora é descobrir, sem levantar suspeitas, quem faz as refeições no quarto, acrescentou Atahualpa. Cacá, que até aquele momento se restringira a ouvir e a comer, interrompeu a conversa. Esperem, e se a Reca não estiver no hotel? Essa foi uma das hipóteses que a gente também levantou ontem, recordou ela. É, mas não dá para verificarmos 2, 3 hipóteses ao mesmo tempo, considerou Atahualpa. Temos que escolher. Eu voto por começarmos a examinar esses quartos. O que vocês acham? Todos estavam de acordo, até mesmo Cacá. Temos que esgotar as possibilidades do hotel, é o que eu acho, reforçou Belinha, servindo-se de mais café, quando foi interrompida por uma exclamação de Cacá. Belinha, olha só, você pegou o bule com a mão esquerda. Belinha tomou o próprio braço e apalpou. Puxa, sabe, eu nem tinha reparado. Ele está bom, a gente só percebe que tem braços e pernas quando eles não funcionam. Cacá sugeriu que tirasse uma fotografia naquela linda mesa de café, atestando que as duas estavam prontas para voltar para a quadra. Juan dispôs-se a buscar a máquina fotográfica e sumiu escada acima em direção ao quarto. Quando retornou, tinha uma expressão alarmada. O que aconteceu? Quis saber Atahualpa assustado. Revistaram o quarto? Pressentiu Belinha. Juan olhou para os lados, certificou-se de que a área estava livre e revelou. Tem uns tipos estranhos no corredor do primeiro andar. Quando eu subi, dei de cara com eles. Olharam para mim de um jeito tão esquisito. Quando desci, foi a mesma coisa. Eu me senti muito mal.
Xi, tem coisa aí? Suspeitou Cacá. Quantos caras eram? Juan respondeu que eram 3, e nenhum tinha costeletas largas. Belinha se intrometeu. Juan, tire logo uma foto para justificar sua subida, e depois o Atahualpa podia subir, levando a máquina como álibi para verificar se eles continuavam lá ou se foram apenas uma coincidência. Atahualpa, que bebia sombrio seu café, acenou grave para a garota, concordando. Juan olhou para os lados procurando alguém disposto a tirar uma fotografia do grupo e viu um garçom jovem, alto e simpático, que se ofereceu antes mesmo que ele pedisse. Pode deixar, eu tiro a fotografia, prontificou-se com largo sorriso. Juan entregou-lhe a máquina e foi correndo postar-se ao lado de Cacá, aproveitando para passar o braço sobre os seus ombros. Cacá não resistiu e deixou a cabeça cair sobre o ombro robusto do rapaz. O clique veio rápido, fixando para sempre aquele instante descontraído do grupo de resgate. Aqui está sua máquina, entregou o garçom num gesto gentil. Belinha observava o rapaz. Havia nele alguma coisa que a interessava. Ela não saberia dizer se era o charme, o sorriso simpático, ou porque ele fosse simplesmente bonito. Você trabalha sempre aqui? Indagou, puxando conversa. O garçom, que parecia também ter notado a jogadora de uma forma especial, confirmou com um belo sorriso. Atahualpa entrou na conversa. Nesta época vocês devem ficar loucos de tanto trabalho, comentou o rapaz, dominado por uma nova ideia, sondar o garçom sobre os quartos do hotel. Quem sabe ele revelaria alguma coisa. Ah, sem dúvida, respondeu o garçom, que se chamava Antônio. E nem todos são simpáticos como vocês, galanteava o rapaz, dirigindo-se às garotas. Um brilho radiante iluminava o rosto de Cacá. É que Juan não havia retirado o braço de seus ombros e sussurrava alguma coisa ao seu ouvido. Cacá sorria feliz. E devem servir muitas refeições também, não? Indagava Belinha, entrando muito satisfeita no jogo de Atahualpa. O galante garçom voltou a confirmar. Acho que todo mundo deve descer para tomar o café aqui embaixo, comentou Juan, fazendo a sua parte. Eu detesto refeição no quarto, ajuntou rapidamente Cacá. O garçom sorria sempre gentil. Deve ser um aborrecimento ter que subir todos esses degraus para servir refeições no quarto, não? Insistiu Atahualpa, numa última tentativa. Um pouco, confirmou o garçom, que respondia tudo, mas não revelava nada. A turma já não sabia que perguntas inventar. Finalmente, cansados do interrogatório, pediram a conta, enquanto Atahualpa subia para guardar a máquina fotográfica e verificar se os tipos esquisitos ainda estavam lá no corredor. Vamos dar uma boa gorjeta ao garçom, propôs Juan. Vamos ganhar o homem. E foi o que fizeram, deixando 30% a mais quando Antônio trouxe a nota. Diante disso, o garçom abriu um sorriso definitivo e fez questão de puxar a cadeira para as garotas se levantarem, além de ajudar Belinha a vestir o casaco. Ela sentiu-se a própria dama. Atahualpa subiu as escadas devagar com a máquina fotográfica à vista. Afinal, álibi que é álibi deve estar bem à vista. Ao aproximar-se do corredor do primeiro andar, viu os 3 sujeitos a que Juan havia se referido. Um deles o observou de alto a baixo. Eles cochichavam. Atahualpa seguiu para o segundo andar, mas quando chegou ao seu quarto, mudou de ideia. Voltando sobre seus passos, foi ao terceiro andar, aproximou-se do quarto 37 e discretamente apurou os ouvidos junto à porta. De dentro não vinha som algum. O rapaz voltou a descer e verificou que também no quarto 21 havia o mais absoluto silêncio. Estariam ambos os quartos desocupados? Enquanto isso, como Atahualpa não apareceu, Juan, preocupado, decidiu subir à sua procura. Belinha e Cacá ficaram sozinhas, esperando na calçada em frente ao hotel. Diga, Cacá, alfinetava Belinha, o que é que o Juan lhe disse? Que você deu um sorriso daqui até aqui? A garota continuava sorrindo e não dizia uma palavra. Belinha insistiu. Puxa, sou sua amiga ou não? Vai me dizer que você não vai me contar? Cacá desistiu de fazer charme quando viu os rapazes apontarem lá no saguão do Del Rey e segredou na orelha, bem agasalhada da amiga. Ele disse que queria namorar comigo. Quando os 4
Puseram-se a caminho do Viracocha. Atahualpa contou o que vira. Os tipos continuavam no corredor do primeiro andar. São muito estranhos. Por outro lado, os quartos 21 e 37 estavam no mais absoluto silêncio. Podiam estar dormindo lá dentro, opinou Belinha. Mas eu acho que se alguma coisa está acontecendo, é no primeiro andar. Não sei em que quarto, porque, como vocês disseram, os sujeitos estão entre os 2 primeiros quartos do corredor, que são os de número 11 e 13, informou Juan. A turma encontrou Abreu saboreando um ovo estrelado sobre uma torrada de pão de forma, cheirando deliciosamente. Temos uma pista interessante, foi dizendo Belinha para o dirigente. No primeiro andar do Del Rey estão plantados uns caras meio mal encarados. A gente acha que aí tem coisa. Pode ser, admitiu Abreu, mas isso não significa muito. Descobriram quem ocupa aqueles 3 quartos de janelas sempre fechadas? Não, responderam os 4 ao mesmo tempo. Vocês não avançaram muito, decretou Abreu, voltando-se para o seu café. Precisamos descobrir se algum deles recebe refeições no quarto, insistia Atahualpa. Como vamos fazer? Podíamos almoçar outra vez no Del Rey, numa mesa que seja servida pelo Antônio, propôs Belinha. Depois da gorjeta que nós demos, quem sabe ele não nos ajude. Talvez ele saiba que está hospedado no 13, no 21 e no 37, e se algum desses hóspedes recebe refeições no quarto. Todos acharam a ideia interessante. Abreu, que morria de frio e achava que não devia ausentar-se do Viracocha. No caso de Lope e Vega, ou a polícia o procurarem, abriu mão de acompanhar o grupo no almoço. Bastava que o mantivesse bem informado. De sua parte, ele poria a diretoria do Baleia Azul, a polícia e seu amigo Lope Vega a par de tudo. Eu não gosto desse garçom. Onde é que você está servindo? Indagou Juan a Antônio. Era cedo e não havia ninguém almoçando ainda. O garçom apontou-lhe algumas mesas. A turma escolheu a mais discreta. Quando eles lhe trouxe o cardápio, Belinha comentou: Você deve fazer de tudo aqui, não? Nem tudo, mas muito, sorriu o rapaz. Belinha já ia perdendo a cabeça. Decididamente, era difícil fazer perguntas disfarçando o especial interesse que o grupo tinha. Tem os tipos no corredor do primeiro andar que estão lá desde hoje de manhã, contava Atahualpa. Engraçado o turismo deles, não? O garçom ainda sorria. É verdade, ajuntou Juan sério. Toda vez que eu subo as escadas, eles estão lá. Não é esquisito? Antônio olhou discretamente para os lados e disse com um ar de confidência. Se são, chegaram aqui muito animados, saíam todos os dias e só voltavam à noite. Depois, não sei o que deu, agora ficam por lá sempre. De fato é muito estranho. Além do mais, Antônio, a 3 quartos sempre com as janelas fechadas, o 13, o 21 e o 37. Tem alguém lá? Arriscou Belinha. O garçom pensou um instante e negou. Estão vazios. Vazios? Repetiu Atahualpa desencantado. Ele estava certo de que se a Reca estivesse presa, haveria de ser um deles, provavelmente de número 13, para onde o Costeleta parecia estar olhando naquela manhã em que o rapaz vestira-se de índio. E o 13 insistiu. Vazio também, voltou a confirmar o garçom, antes de retirar-se para levar os pedidos do grupo à cozinha. Não sei, mas não gosto desse garçom, resmungou Atahualpa. Aposto que ele está combinado com os sequestradores. As garotas protestaram veementemente. Atahualpa, convicto, não mudava de opinião e comentou: Só porque ele puxou a cadeira para vocês hoje de manhã, já acham que podem confiar nele? Belinha ficou furiosa. Imagine se ela ia se deixar impressionar por tão pouco. E quando Antônio retornou, a garota foi direto ao ponto. Antônio, me conte uma coisa. Há algum quarto que pede para receber as refeições? O garçom voltou a ficar pensativo. Tem sim, só que não lembro bem qual é. Assim, é o do primeiro andar, acho que é o 11, concluiu, enquanto lhe servia os refrigerantes. E acrescentou, baixando a voz: Pedem sempre serviço para uma pessoa e exigem que venha sem culantro. Muito estranho, porque o cara que pede as refeições é de Lima e ele deveria gostar de culantro. O garçom voltou a deixá-los. Os 4 estavam numa agitação difícil de conter.
É um cara que pede as refeições no quarto, então, observou Cacá. Claro, imagina se eles vão deixar a Reca receber pessoalmente a bandeja. Ela vai pedir socorro se for vista por alguém. Está na cara, exaltava-se Belinha. Mas como você tem tanta certeza de que se trata de Reca? Desafiou Juan. Porque a Reca detesta o coentro, respondeu Belinha sem hesitar. Ainda não confio nesse cara, sentenciou Atahualpa, batendo na mesa com a ponta dos dedos. Ah, Atahualpa, ele não tem cara de mau caráter, respondeu Belinha indignada. Quem vê cara não vê coração, argumentou o rapaz. Não acho, discordou Juan, dando um beijo estalado em Cacá e tornando público e notório seu namoro com a jogadora do Baleia Azul. Belinha balançava a cabeça. Antônio não merecia uma suspeita daquelas, e quando o garçom voltou com a sobremesa, a garota tomou mais coragem e arriscou. Antônio, conta para mim uma coisa. Eu apostei com eles que nesse quarto o que recebe refeições existe algo estranho. Eles dizem que não, e você o que acha? O garçom serviu a garota e declarou: pode pegar o dinheiro da aposta, há mesmo algo estranho lá, só que agora é minha hora de trabalho e o restaurante já está enchendo. Depois do meu serviço, vocês me encontram lá na estação de trem, às 4 da tarde. Será o quarto 11? Às 3h30, o grupo já estava instalado sobre um banco da estação de trem, à espera do garçom. Às 4 horas, Atahualpa e Belinha já tinham traçado uma trilha no chão de tanto ir e vir. Às 4h15, Atahualpa dizia vitorioso para Juan e Cacá que tinha razão sobre ele. O garçom estava combinado com os sequestradores e pedir aquele tempo para avisar o pessoal e transferir a garota para outro esconderijo. Às 4h30, Belinha começou a esfregar as mãos, visivelmente nervosa, e só não começou a roer as unhas porque estava muito frio e ela não queria tirar as luvas. Finalmente, às 4h39, Antônio apontou na entrada da estação. Belinha respirou aliviada. Atahualpa não deu o braço a torcer. Veio para enrolar a gente, vocês vão ver, disse ele. Eu estava ficando preocupada, Antônio, confessou Belinha, quando o rapaz se aproximou. Atahualpa não disse nada, limitou-se a ficar observando com um ar desconfiado. O que você ia nos dizer? Perguntou Cacá. Antônio desculpou-se pelo atraso. Tinha faltado um garçom e ele não pôde sair mais cedo. A cara de Atahualpa não se alterou, com a expressão sempre escrita nos olhos. Não disse que ele ia enrolar a gente? Então conte, pediu Belinha. Não sei por que vocês estão tão interessados, começou o garçom, mas vou contar assim mesmo. Vocês são distintos e eu simpatizei com vocês, por isso vou contar. Normalmente eu não conto nada. Na minha profissão, o sigilo é fundamental. Sigilo profissional, vocês entendem? Belinha acenou impaciente que sim, ela não aguentava mais esperar. Tomara que Antônio tivesse alguma informação bem quente. Ontem no jantar aconteceu uma coisa esquisita. Na hora achei engraçado, não dei importância, mas depois das perguntas de vocês, eu comecei a relacionar os fatos. Belinha cutucou Atahualpa, como quem diz: viu, o cara é legal. Antônio prosseguiu. Mandaram-me levar a refeição para o quarto do primeiro andar, o 11. Bati a porta e um sujeito de costeletas largas me recebeu. De costeletas largas? Repetiu Cacá, suspeitando que talvez fosse o motorista de táxi. Sim, por quê? Tem alguma importância? Indagou o garçom, interrompendo sua narrativa. Belinha, ansiosa, pediu para que ele continuasse. Ela esclareceria esse ponto depois. O homem, continuou Antônio, pegou a bandeja sem me deixar entrar no quarto. 1 hora mais tarde, quando eu estava servindo no restaurante, ele entrou acompanhado de um rapaz e jantaram os dois. Quando ele me viu, disfarçou, fingiu que não me vira. Na hora, achei engraçado o homem querer esconder que era um esfomeado. Quase fui lá perguntar se ele não tinha gostado da comida, mas agora estou desconfiado. Afinal, o que vocês estão querendo saber? Perguntou, enfrentando o olhar sério de Atahualpa. O grupo estava meio atordoado depois daquele relato. Um momentinho só, Antônio, pediu Belinha, que assumiu o comando daquela operação. Os 4 se reuniram num cochicho só. Acho que a gente não deve abrir a boca sobre a nossa suspeita, insistiu Atahualpa. Ah, não, protestou Cacá. Tá na cara que ele está a fim de ajudar a gente.
A fim do quê? Repetiu Juan, espantado com a gíria. Já era difícil de se entenderem, e em portunhol, com gíria então, ficava impossível. Belinha explicou. A Cacá quis dizer que ele está com maior boa vontade, e eu concordo com ela. Juan coçava a cabeça. Ele não entendia por que Atahualpa tinha ficado tão desconfiado. Não queria abandonar o amigo, mas acreditava que devia ser franco. Acho que temos que contar. Se ele estiver combinado com os outros, já deve ter falado com eles e a Reca nem deve estar mais lá no Del Rey. Mas, se ele não estiver, provavelmente ele vai nos ajudar, considerou o rapaz. Assim é que se fala, cumprimentou Cacá. Na votação, Atahualpa, você é voto vencido. Nós vamos falar, está decidido, anunciou Belinha. E, voltando-se para o garçom, convidou-o a tomar um café no bar da estação. Foi ali que a turma abriu o jogo. Antônio abria a boca a cada nova revelação. Finalmente pronunciou-se. Olha, eu vou ser sincero, eu torço pelas garotas do Pinedo e quero que elas ganhem, mas não concordo com o sequestro. O que eu posso dizer a vocês é que no quarto 11 estão registradas 2 pessoas, mas ouvi uma camareira se queixar de não a deixar entrar nunca. Mando entregar as toalhas da porta mesmo, sem deixar os empregados fazerem limpeza ou arrumarem as camas. Mas isso não significa que haja alguém fechado lá, comentou Juan pensativo. Precisamos conferir. Antônio, você jura que não vai contar para ninguém o que sabe? Suplicou Belinha. Antônio prometeu com uma expressão compenetrada e não aceitou a gorjeta que Atahualpa quis lhe dar. Isso eu faço por honradez, não por dinheiro, respondeu com dignidade. Sem a ajuda da polícia. Eram 5:30 da tarde daquela bonita quarta-feira, quando Belinha, Cacá, Juan e Atahualpa se encontraram com Abreu. Outro cigarro? Foi cobrando Belinha. Ela não aguentava mais a mania de fumante do dirigente. Abreu devolveu o cigarro ao maço, mas, dali a instantes, esquecido, voltou a pegar um e acender. A turma tinha acabado de contar para ele o resultado de suas investigações. Precisamos decidir o que fazer, repetia ele sem parar. A gente podia falar com o gerente do hotel, propôs Cacá. Ou então com a polícia, sugeriram os rapazes. Abreu pensou um pouco mais. Ele sentia falta da comissão técnica, Marilena, Túlio e doutora Patrícia, com quem poderia se aconselhar e decidir. Depois de algum tempo de reflexão e muitas baforadas, declarou: o melhor é irmos à polícia. Ela é meio demorada aqui, mas acho que não falha. Atahualpa voltou a oferecer-se para acompanhar Abreu à polícia. Como sempre, Cacá, Belinha e Juan ficaram esperando, enquanto tomavam chá com um bolo de lanche. 1 hora mais tarde, Abreu e Atahualpa retornavam, caindo desanimados sobre o sofá. Foi Atahualpa quem deu as notícias. Eles acham que não há provas consistentes, suspirou o rapaz contrariado. Além do mais, dizem que esta é uma cidade que vive de turismo. Invadir um hotel é uma ação muito séria. Se eles não encontram nada, vão receber uma censura pública da imprensa e uma repreensão particular das autoridades. Calaram-se todos. Abreu murmurou alguma coisa a respeito de telefonar a Lope Vega solicitando auxílio. Belinha ia dizer que já desconfiava de uma resposta daquelas por parte da polícia, mas decidiu calar-se. Depois de amanhã, sexta-feira à noite, é a partida final, disse Abreu. Provavelmente soltarão a Reca depois do jogo, é questão de esperar, finalizou conformado. Mas já teremos perdido o torneio e o patrocínio do Baleia Azul, lamentou Belinha. A essas palavras, Abreu deu um salto do sofá, como que despertado. Ah, eu estava me esquecendo. Falei com Lima e disse que vocês duas estão recuperadas. A Marilena pediu que vocês viajem para lá amanhã mesmo, no primeiro voo, o das 10 horas, para se prepararem. Podem arrumar as malas, portanto. As 2 meninas se entreolharam. O que elas mais desejavam eram ser escaladas para a decisão contra o Pinedo, mas também estavam loucas para ficar em Cusco e salvarem Reca a tempo de disputar o jogo. Não dá pra gente ficar mais um dia e voltar a Lima na sexta de manhã? Suplicou Cacá. Abreu fez que não com a cabeça. Só um diazinho a mais, rogou Belinha. A gente está quase descobrindo tudo. Cacá ajoelhou de mãos postas na frente do dirigente. Ai, Abreu, vai, deixa, implorou ela, dramática. Mas o dirigente estava inflexível, inabalável e irremovível.
Eu já permiti que vocês fizessem uma série de coisas. Tenho sido muito tolerante. Vocês têm um compromisso com a rede Baleia Azul de supermercados que é de jogar. Despeçam-se da cidade, arrumem as malas que amanhã estarão voando logo cedo para Lima. Abreu, puxa! Choramingou Cacá derrotada. Estejam prontas às 9 horas. Eu mesmo vou levá-las ao aeroporto, cortou o dirigente. Juan e Atahualpa assistiam a cena em silêncio. Eles não podiam fazer nada, só lamentar. Fiquem tranquilas, procurou consolar Juan, ele mesmo entristecido com a separação e a viagem próxima da namorada. Nós vamos encontrar a Reca e a levaremos para Lima. Belinha saiu correndo, Cacá também, para chorar. Tanto esforço, tanta determinação para achar a Reca, e na hora em que começavam a descobrir uma pista, eram obrigados a ir embora. Belinha não se conformava. Fechadas em seu quarto, as garotas choraram lágrimas de raiva e frustração, e entre um soluço e outro decidiram: nós vamos encontrar a Reca, não vamos para Lima sem ela. Enxugando as lágrimas, Belinha se aproximou do telefone, decidida. Perguntou as horas a Cacá. 7 horas, hora de jantar. Por quê? Porque eu tenho um plano. Espere só. E Belinha discou um número.